Conectando Vidas no ar e hoje mais um programa feito com muito carinho para você, sempre trazendo uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E hoje nós vamos conversar com uma mulher maravilhosa, inspiradora. Ela é presidente e idealizadora do Instituto Girassol e eu estou falando de Jezebel Sintra. Seja muito bem-vinda ao Conectando Vidas. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu espero, atender a expectativa de quem está aí desse outro lado, esperando alguma novidade, alguma informação. Isso. Às vezes uma orientação, uma nova vocação para a vida, a partir da nossa experiência com o Instituto Girassol. E com certeza eles vão ter, tenho certeza disso. Mas Jezebel, antes de nós falarmos assim sobre o Instituto, sobre você, eu queria que você se apresentasse. Quem é Jezebel Sintra? Jezebel, antes de mais nada, ela é filha de Deus. Amém. Eu digo que a primeira coisa que nós precisamos saber é quem nós somos perante ao Pai. Isso. Onde nós estamos na nossa vida. Eu sou filha de um Deus lindo, muito generoso, e que nessa vida me deu a oportunidade de vivenciar alguns dons. E com isso me formar em gestão pública, me formar em sociologia, me formar em promoção de direitos sociais, ter algumas experiências também internacional na área de gestão territorial. Então, Jezebel é uma consultora de projetos sociais, eu trabalho com isso há 20 anos. Já tive algumas oportunidades de trabalhar em municípios, no interior do estado, no governo do estado e também no governo federal. E em 2023 eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 estados do Brasil. Aí eu digo que nesse momento eu passei a ser uma consultora nacional, Mas sempre nessa área de projetos, sempre trabalhando com institutos, com organizações filantrópicas, com hospitais, com associações e com alcance de mais de 500 mil pessoas. Ótimo, que currículo, viu? Parabéns! Muito obrigada. Estamos com uma pessoa maravilhosa aqui. Mas assim, eu quero falar um pouquinho para que as pessoas saibam que nem tudo, essa mulher que tem esse currículo todo já passou também por vários desafios na vida. E um deles, você chegou a passar 5 meses sem andar. E eu queria que você falasse um pouco como foi esse período e o que impactou na sua vida esse processo. As pessoas falam muito, eu vou até me direcionar ao público, com aquele clichê popular, que o que você precisa ter nessa vida é saúde, sem a sua saúde você não tem nada. Isso. E aí a gente só se dá conta de que isso é verdade quando você precisa. Quando realmente não é o dinheiro, não é o status, não é a profissão, não são os amigos, os familiares, Isso. Ninguém que decide. E aí eu passei realmente trabalhando muito, com um currículo muito bom, sendo muito requisitada, mas também emocionalmente como mulher carregando o mundo nas costas. Mãe solo, responsável pela educação das minhas filhas, mas também por todos os encargos financeiros, recebendo todos, eu digo que são todos os fardos do feminismo, onde você pode tudo, mas também tem todas as obrigações. E aí com isso, em tanto carregar o mundo nas costas, eu ganhei uma hérnia de disco, na L1, L2, S1, S2. Naquele dia eu percebi que eu estava literalmente carregando o mundo nas minhas costas. E isso fez com que eu tivesse uma parestesia. E eu perdi o comando dos membros inferiores. Eu não sentia mais as pernas, eu não sentia mais os pés. E eu só pedia para Deus uma nova oportunidade. Deus, eu preciso continuar dando educação e criando as minhas filhas. E aí fiz uma cirurgia extremamente complicada, mas que também Deus trouxe para a minha vida um médico vocacionado, que me deu muita segurança na cirurgia, mas que depois da cirurgia também me deu um diagnóstico de que eu já poderia ir buscar o INSS, que teria direito, inclusive pela gravidade do meu caso, à seguridade, que não ia precisar trabalhar mais, já que eu não voltaria a andar, ter os movimentos normais, por mais que tivesse sido encaminhado às fisioterapias, ao pilates e tal. Uhum. E aí nessa hora, e aí eu vou voltar para lá, que Deus, ele mostra que a dor, ela não vem para sequelar. Ela vem para que a gente se utilize do que a gente é e manifeste a fé. Isso. E a fé só existe quando não existe probabilidade, quando tem que ser algo que é seu e de Deus. E eu passei 5 meses construindo passo a passo, com muita dificuldade. Eu só consegui tomar o primeiro banho sozinha depois de 4 meses. Eu senti muitos espasmos involuntários, que eram choques,
Que era como se o corpo estivesse voltando a responder, mas eu não tinha... deixa eu dar um exemplo mais claro, assim, numa linguagem mais direta. Era como se eu estivesse tendo um choque epilético. Só nos membros inferiores, a minha perna subia. Ela fazia... Era uma dor como se eu estivesse esticando o nervo e voltava. E eu dizia, Deus, mesmo com dor, eu sei que o Senhor está me respondendo. E eu tenho certeza que foram os nervos, aos poucos, sendo reabilitados, sendo curados, sendo corrigidos. Hoje eu ainda tenho uma pequena sequela, eu ainda sinto dor, eu ainda tenho dificuldade de andar às vezes, o pé fica pesado. Os meus dedos do pé direito ainda às vezes ficam um pouco retidos, mas eu ando, eu dirijo. Eu tenho uma vida social normal. Às vezes eu tenho, ainda coloco um saltozinho. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? O que me fez, a mudança de chave na minha vida, ela precisou ser drástica. Eu precisei parar para poder reprogramar. Porque eu vivia... Eu acho que assim como tem muita gente aí do outro lado, você não organiza a sua agenda, a sua prioridade. Você não organiza o tempo. Você não é senhora do seu tempo. Isso. Você vive pela dinâmica do seu trabalho, do seu esposo, dos seus filhos. E no fundo, se você perguntar o que você faz por você durante o dia, você não sabe responder. Né? O que foi que você fez por você? Qual foi o seu desejo? Né? Então assim, eu vivia isso. A dinâmica do meu trabalho. Era uma profissional muito bem sucedida, muito requisitada, mas que não tinha controle da minha vida. E quando isso aconteceu, eu tive mais tempo para me enxergar. Eu tive mais tempo para olhar para dentro. E uma coisa muito importante foi o não curativo. Eu pedi renúncia aos cargos que eu tinha antes. Eu disse, Deus, o que eu vou fazer? E aí Deus dizia, vai recomeçar. E eu dizia, como eu vou recomeçar? E aí o recomeçar foi dando nãos. Nãos a instituições que eu trabalhava, nãos dando não a pessoas que eu dedicava o meu tempo, que priorizava às vezes a vida dela, não a minha. Não a pessoas oportunistas, não a pessoas sugadoras. E às vezes a gente precisa passar por esses ciclos onde todos... a gente percebe na realidade quem são as pessoas, sem vaidade, porque assim, às vezes todo mundo sabe que ninguém é perfeito. Isso. Às vezes é confortável você estar rodeada de pessoas pagando jantar, pagando o almoço, eu digo que é pagando amizade, né? E num momento como esse não tem valor, porque ninguém quer cuidar de quem é doente, não. Uma coisa que eu não imaginei que fosse sofrer tanto. O meu período pós-operatório foi muito delicado. Nem encontrar alguém para cuidar de mim eu encontrava. Nem eu dizendo, vou pagar um salário mínimo para a pessoa cuidar de mim, eu encontrei. Foi um momento que eu tive muita, mas muita dificuldade de encontrar um cuidador. E as pessoas que me acompanharam, que estiveram me dando a mão, indo pro hospital, fazendo alguma coisa, eram pessoas da minha vida pessoal. Então, assim, hoje eu digo que enquanto você tá bem, você sempre vai ter amigos. Mas quando você realmente precisar, você vai ver que a peneira, ela é muito curta. Vão ficar poucas pessoas. Então a gente aprende que o amor incondicional, primeiro ele tem que ser a você mesmo. Eu digo que quem não se ama, não ama Deus. Tem muita gente que diz, eu amo a Deus, vamos lá, eu falo sobre Cristo, mas eu não vivo Cristo, eu não sou Cristo caminho. A minha vida não testemunha a minha experiência com Cristo. Eu sou cristã, eu sigo Cristo, mas eu tenho um coração maldoso, eu tenho um coração julgador, eu tenho um coração racista, eu tenho um coração maldoso, eu tenho um coração julgador até da fé alheia. E se Cristo é amor e caridade, e se Ele é fé incondicional, e se Ele é amor incondicional, a sua relação em paz com você transcende o que Cristo está em você. A gente reflete quando Deus está na nossa vida. Então, assim, para não me alongar muito, essa fase de ficar sem andar foi literalmente o momento em que eu senti que eu estava sendo carregada por Deus. Naquele momento, as minhas fragilidades, Senhor, foram a prova de que eu não estava sozinha. Eu queria sim andar, mas aquele momento Deus estava me conduzindo. Eu queria sim trabalhar, falar, mas naquele momento Deus estava me conduzindo. E eu lembro de um fato que foi muito forte para mim no hospital, e eu preciso falar isso, que Deus está me pedindo para falar. Eu não sei quem está aí do outro lado, né? Tem um indicador que a maioria das pessoas camuflam, mas 70% hoje dos quadros de internação hospitalar e cirurgia de AVC e parestesia são em mulheres. 30% da ala é masculina e 70% é feminina. Por que será? Por que será que as mulheres estão tendo AVC mais do que os homens? Mas eu vou lembrar de uma experiência.
Quando eu fui convidada pela enfermeira para ir para a UTI, para o centro cirúrgico, tinha saído uma paciente que estava com o mesmo quadro que o meu, em prantos. Ela chorava muito, ela gritava muito de dor. E aí, quando me levaram para o quarto hospitalar, para a cama hospitalar, num ambiente muito frio, que era o pré-UTI, uma enfermeira olhou e disse: essa vai passar pelo que aquela passou. Então, quando ela sair de lá da cirurgia, já se prepara, porque não tem quem passe por essa cirurgia para não sentir dor. E quando eu ouvi aquilo, eu disse: Deus, eu já sofri tanto, Senhor, mas eu estou aqui, e se for para eu passar por isso, eu vou passar. E aí, Sueli, entrei na cirurgia. Por incrível que pareça, no meio da cirurgia eu acordei. Nossa. O médico teve que me dopar de novo, foi lá, colocou lá em cima. Eu lembro exatamente a posição que eu estava. E aí depois que ele foi, me dopou de novo, eu fui, acabou a cirurgia, me colocaram na UTI, eu fiquei ainda 4 horas de observação na UTI. E quando eu acordei, foi com o chamado do médico: Jezebel, acorda, já tá na hora de acordar, você tá bem? E aí eu nunca vou esquecer disso, Dr. James, o nome dele. E aí eu disse pro médico: eu tô bem sim, doutor, tá tudo bem comigo. Aí ele: tá tudo bem? Aí eu: tá, doutor, tá tudo bem comigo. Ele: como tá tudo bem? Como assim? Eu quero ter certeza, tá tudo bem como? Então, mexe o seu pé aí e mostra pra mim que tá tudo bem. E realmente eu fiz um movimento do pé, da direita pra esquerda. O médico disse: não tô acreditando no que eu tô vendo. Ô, Gisele, você consegue fazer de novo? Pegou o celular pra gravar. Você consegue fazer de novo? Eu disse: eu consigo, doutor, vamos lá. Aí na hora que ele gravou meu pé de novo, se movimentando da direita pra esquerda. E aí onde eu quero chegar? O médico tava com a foto da minha hérnia, que era do tamanho deste dedo, assim, ó. E ele dizendo: eu nunca vi isso na minha vida. Uma pessoa que tirou uma hérnia deste tamanho e que depois de 2 horas de cirurgia, o corpo voltou a ter comando. Então onde eu quero chegar? Foi a minha fé que me curou. Eu não senti dor, eu não gritei. Mas como eles me entubaram pela segunda vez, o meu oxigênio demorou para voltar. Por isso que eu fiquei mais tempo na UTI. E como eu tinha tomado muita medicação na própria UTI, com medo, né, de acontecer alguma coisa mais grave comigo, eu fiquei depois 12 horas sem medicação no quarto. Aí eu senti dor. Aí foi quando a dor veio, porque eu não podia tomar remédio. Eles diziam que eu estava num período que não podia tomar medicação nenhuma. E eu digo que foi um momento que eu sofri. Mas um momento de sofrimento, mas também de alívio. Porque depois disso Deus foi sempre respondendo, trazendo pessoas para cuidar de mim. Eu digo que uma senhora negra, enfermeira, era meu anjo no hospital. Toda vez que ela chegava perto de mim, que dizia: eu vou aplicar uma injeção em você, eu dizia: ela traz tanto amor, que era como se a minha dose de amor estivesse sendo transferida por aquela mulher. Então, nesse momento delicado da minha vida, eu afirmo isso, pra minha vida, mas pra quem tá do outro lado. Às vezes a pessoa só precisa crer em Deus. Às vezes o que falta pra você mudar a sua vida é crer em Deus. É deixar que Deus faça. É deixar que a vontade de Deus se manifeste na sua vida. É parar de usar a sua vida como se você estivesse no controle remoto ou na tela do seu telefone. Deixa Deus conduzir. E não se preocupe, que quem tem fé sempre tem testemunho. Isso. Sempre! Ah, mas o testemunho ele vem da onde? Ele vem da manifestação da fé. Se você se permitir ser usada por Deus, e se você permitir que Deus faça na sua vida, sempre vai dar tudo certo. É verdade. Até porque, como você falou antes, de autocuidado, né? A gente precisa se amar primeiro, a gente só pode dar o que tem. E muitas vezes é isso, cuidar excessivamente dos outros sem olhar para si. Eu também passei por isso, então assim, passei por isso no sentido de só parei quando chegou o câncer. E aí você diz: epa, Deus me dá uma chance. E quando Ele dá essa chance, você tem a obrigação de fazer tudo diferente. A gente tem vivido na sociedade atual alguns extremos, né? Uhum. Primeiro que a sobrecarga de atribuições que a mulher vem recebendo, das obrigações, né? A gente tem a obrigação de ser mãe, a gente tem a obrigação de ser esposa, a gente tem a obrigação de ser ativista social, a gente tem obrigações de ser a melhor. Essa concorrência em ser a melhor. Melhor pra quê? Você tem que ser melhor pra quem? Você tem que ser melhor pra você mesmo. Justamente. Você não tem que ser melhor pro seu vizinho, você não tem que ser melhor. Você não tem que concorrer com ninguém
Primeiro que, deixa eu falar uma coisa, Deus tá mandando falar e eu vou falar. Eu gosto disso quando Deus fala. Uma coisa que não vai lá, não deixa de falar. Todos nós estamos com um cronômetro aberto. A cada segundo que passa é tempo de vida sendo utilizado. A única certeza que a gente tem, embora o homem seja muito sábio, o homem conseguiu governar o mundo, mas não conseguiu governar a vida. A vida pertence a Deus. E esse cronômetro que eu estou falando é o cronômetro de vida, que pertence a Deus. Mas que ele lhe deu para você usar na Terra. Você está usando o seu cronômetro de vida com o quê? Aí eu vou fazer a pergunta. Com bens? Quem que você conhece que fez a passagem, que morreu? Que levou casa, carro, apartamento? Quem? Você conhece alguém que conseguiu levar? Porque a certeza que a gente tem é que tudo que é nosso patrimônio, daqui a 100 anos, não pertence nem a nós, nem aos nossos pais, nem aos nossos filhos e nem aos nossos netos. Novas pessoas nascerão e herdarão aquilo que um dia nós criamos inimizade, briga, contenda, confusão, que não nos pertence. Embora o homem ache que é dono de alguma coisa, tudo pertence a Deus, ele não é dono de nada. A única coisa que ele é dono é do cronômetro de vida. Isso ele é dono. Se ele souber usar, espera-se que na redenção, né? Eu digo que nessa chama espiritual, que também ninguém nunca respondeu, a gente só sabe que Deus existe, né? Vai ter o julgamento do que você foi. Então, a pergunta é, onde está você no seu cronômetro de vida? Quais são suas prioridades? Você tem buscado ser uma pessoa melhor? Você tem procurado eliminar os seus vícios, as suas dependências? Você tem procurado mesmo, de verdade, servir a humanidade, fazer o bem, o amor, a caridade? Você tem ressignificado o que Deus tem abençoado? Você tem utilizado os dons que Deus lhe deu em nome do amor e da caridade? O que você tem feito? Né? Isso, tem perguntas que a gente tem que se provocar mesmo. Você tem tanto dinheiro, conseguiu ajudar alguém numa cesta básica, que está orando e pedindo a Deus um direcionamento de vida? Quem é você? Né? E aí, entre o valor, né? Você precisa de um padrão social, você precisa ser bonita, você tem que fazer plástica, você tem que ser magra, você tem que ser loira, você tem que ser isso. Você tem que ser você. Você tem que ser você. E entender que Deus te fez perfeita à sua maneira. Ele te fez de uma forma tão linda que não fez com que você fosse igual a ninguém. Então não existe padrão de beleza, porque não existe ninguém igual a ninguém. E ele foi mais generoso ainda, que criou diversas raças no mundo, justamente para que nós pudéssemos nos olhar como igual e perceber que os diferentes fazem com que nós sejamos apenas humanos. E aí é importante destacar, quando os nossos valores são invertidos, quando nós deixamos de ser humano. Quando você acha que você é alguma coisa que lhe dá mais valor do que simplesmente ser humano. Se nós pudéssemos voltar, Sueli, a ser humanos, nós não teríamos tantas confusões interiores, tantas crenças limitantes, tantos julgamentos desigual, tantos apontamentos de vida. Eu digo que Deus, ele também é muito generoso, porque quanto mais ele dá, não é que mais ele cobra, porque Deus não é cobrador, mas mais ele espera que o seu coração seja um coração pronto a servir. Então, quando Deus dá autoridade, já imaginou? Se todo mundo que tivesse autoridade tivesse vivendo bem a caridade, não tivesse lá maquiando para usufruto próprio, porque tira da boca de quem não tem para colocar na sua própria boca, não usufrui. A gente não vai conseguir gastar bilhões nessa vida não, Sueli. Vai ficar para alguém. Vai ficar. Então, assim, Deus para dizer a vocês que Deus, ele é o dono do tempo da nossa vida. E a nossa vida, ela pode durar, a minha particularmente, eu digo que eu já andei meia légua, né? Meio caminho da minha vida eu já andei. Então, essa outra parte que eu devo seguir, que Deus me dê mais sabedoria para eu viver melhor comigo. Isso. E aí, Jezebel, o que a gente percebe é o seguinte, todas as pessoas que passam por uma experiência dessa, né? Como você passou. Então, com certeza, foram momentos difíceis, desafiadores, mas você conseguiu, né, com a fé.
foi o que inspirou você. Pela sua fala nós vimos, foi a sua fé, não é? E Deus permitiu e lhe deu outra chance. Então, com essa chance que você teve, você não ficou para você essa experiência. Então, você resolveu usar para ajudar outras pessoas. Como é que você... Que instante foi que você começou a pensar nisso? Então, eu já tinha tido uma instituição há muitos anos atrás, mas foi uma instituição que acabou envolvida em problemas no meu casamento, que envolviam dependência química, violência doméstica. Eu não quero falar muito sobre esse assunto, porque é algo superado, né? Às vezes a gente fica apontando quando a cicatriz não está curada. A minha está muito curada. Graças a Deus, muito bem curada. Né? Respeito a tudo que eu passei na minha vida e tenho consciência. Esse recado eu vou dar, que é critério de escolha. O que Jezebel aprendeu com a violência doméstica e o que Jezebel aprendeu com a codependência química? Que é critério de escolha. Às vezes, você se permite. Você sabe quando o homem é abusador, mas você aceita. Você sabe quando aquele ciúme ele é exacerbado, mas você aceita. Lá no início do relacionamento, romantizar a posse. Eu tenho um homem que me protege, eu tenho um homem que cuida de mim, eu tenho um homem que a vida dele sou eu. Literalmente, a vida dele é você não vive mais. E aí depois, quando a dor vem, você se olha como vítima. Então assim, hoje o que faz sim com que muitas mulheres passem por problemas de violência estão sim no seu critério de escolha e principalmente no seu próprio pertencimento. Às vezes você entende que aquela situação é merecimento. Você tá ali, é mais cômodo você aceitar a violência do que você procurar a independência, e aí você precisa. Então eu não quero falar muito sobre isso. Não foi o meu caso, mas foi muito delicado e eu não quero tratar. Não tive segurança na Lei Maria da Penha, não tive segurança em medida protetiva. A minha vida não foi sentenciada para ser mais um número no Brasil, porque, mais uma vez, a fé me salvou. Então, eu não quero adentrar nesse assunto, porque é uma fase superada. Mas, também provocou uma crença limitante. No dia que eu criei a minha instituição, eu trabalhava com moradia na época, tinha um empreendimento muito grande, inclusive no estado, que eu tive que voltar atrás, olhar-me em outra instituição, era um desafio. Só que Deus falava para mim que o meu lugar não era mais no bastidor. Deus mandava pessoas falar para mim que eu precisava tomar a posição. Quantas vezes Deus pediu para você tomar a posição? E você não entendeu o que era a posição. E eu era assessora de grandes políticos, grandes parlamentares, grandes autoridades. Vi diversas vezes pessoas falarem de projetos que eu fiz como próprios, onde eu não existia. Eu era uma mera figurante. Deus me dava o dom e eu vendia o dom. Tá entendendo, Sueli? Eu era paga. Então, se eu era contratada, aquilo não era meu, era da instituição que me contratou. Então, eu não tinha direito de nada sobre aquilo. Mas, na maioria das vezes, aquilo era a minha vida. Eu estava colocando no projeto a forma como Deus me permitia olhar a vida, olhar as crianças, olhar os jovens, olhar as pessoas em situação de dependência química. E eu não tinha trabalho assim com pessoa com deficiência. Até o dia que eu passei por isso. E aí veio o girassol. E por que girassol? Porque é uma flor que sempre está para a luz. E eu dizia, Deus, me permita melhorar ao ponto de poder estar para a luz. E não olhar para trás, não olhar para a escuridão, não olhar para a dor. A posição do girassol era dizer, o que passou, passou. Você agora vai seguir. Novo ciclo. Novo ciclo, vai olhar para a luz, você vai seguir para a luz. E eu criei o Instituto Girassol com alguns amigos. E nós tivemos muita dificuldade. Eu estou falando agora de dificuldade financeira. Porque uma instituição como a nossa, em relação à certificação, à vigilância sanitária, a projeto, a Corpo de Bombeiros, a CRM, a Crefito, a Corém, que a gente tem certificação em tudo, mas não custou menos que R$40 mil. Pagando, comprando móveis, pintando, reformando casa, pagando aluguel. E aí sempre eu dizia, Deus, como? E aí Deus honrou, sempre. Nós nunca deixamos atrasar um fornecedor. Não tem nada que exista dentro do girassol, Sueli, que a gente deve a alguém. Nada. Nada, absolutamente nada.
E um dia desses eu olhei para trás e perguntei, Deus, como foi que a gente conseguiu fazer isso? E aí Deus me mostrou, o tempo era o meu tempo. Então, um dia foi uma cadeira, no outro dia foi um birô, no outro dia foi uma mesa, no outro foi a pintura, no outro foi a parte elétrica, mas sempre foi Deus. Foi acontecendo. E hoje, o Instituto Girassol atende a mais ou menos 500 crianças. Nós atendemos, sim, pessoas com deficiência. O nosso foco não é autismo, não é mãe atípica. Nós não estamos pegando carona política. É bom falar essas coisas, sabe? Porque dá a impressão de que tudo é política. E que pessoas de bom coração, pessoas de boa índole, não podem se juntar, não. A gente tem que ficar refém do sistema. E hoje eu tenho 500 crianças no Girassol que fazem futebol adaptado para pessoa com deficiência, que é a primeira experiência terapêutica do Brasil, que agora a Jezebel não precisa mais permitir que ninguém fale. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui? Tantos projetos que fui eu não podia falar. Esse eu falo, foi a Jezebel que criou. Tem coparticipação de Alice Lira. É uma experiência piloto. A gente está vendo o resultado com o desenvolvimento dos meninos no futebol adaptado. Está dando muito certo e eu fico muito feliz em poder falar isso. A gente tem sim também turmas de jiu-jitsu adaptado, que não nasceu agora. É bom falar também, porque às vezes fica chato, sabe? Ah, fulano foi, criou, o outro foi, copiou. Não, isso nasceu em 2013. 2013 a gente tinha uma parceria com a Ação Social Maneca Sobral, a qual eu também tenho uma função de assessoria lá. Esse projeto foi encaminhado para Brasília, foi aprovado em 2024, 2025 foi implementado. Ninguém começou agora, ninguém nasceu do ontem. É bom falar que nós tivemos o tempo de plantar, semear e colher. Isso. Nós não estamos só colhendo, não. A gente teve o tempo de plantar também. E temos o grande presente que é a capoeira, o projeto Capoeira Educa, que é o primeiro projeto também de capoeira adaptado para pessoa com deficiência, que nós conhecemos, né? Eu não estou falando do Brasil, que a gente sabe que tem várias experiências no Brasil, mas que nós conhecemos entre Sergipe, Alagoas e por onde a gente passou, que vem dando muito resultado, que é lúdico, é interativo, tem encanto, tem arte. Então, assim, e além disso, uma sala de recurso com o pessoal da pedagogia maravilhosa, muito interativa, com um método próprio. A gente discute método, discute intervenção, discute a realidade da criança, às vezes da mãe atípica, como chega emocionalmente, essas cargas. Também atendemos a psicomotricidade para os pequenininhos, com a fisioterapia. E temos parceiros da psicologia, da fono, da terapia integrativa, médicos que atendem no Girassol, tanto a pediatria quanto a telemedicina com neuropediatria, e percebendo que é possível tratar um modelo de cuidado, visualizando a mãe e os meninos. Mãe atípica também é ouvida no Girassol. A gente tem roda de conversa, a gente tem palestras, a gente tem uma turma de dança do ventre, que acontece simultaneamente entre a capoeira. Os meninos criaram independência para atividade terapêutica, a mãe passa também a fazer sua atividade terapêutica. E mais do que isso, o Girassol também cuida de gestantes. Nós cuidamos de gestantes, não porque a nossa bandeira é contra, a favor, aborto. Não, nós cuidamos de pessoas. A gente está no humano, não em bandeiras, em mulheres que estão chegando com diabetes gestacional, mulheres que estão chegando com DST, mulheres que estão chegando sem pré-natal, correndo risco de vida, ela e o bebê. Essa é a nossa prioridade. Aconselhando, encaminhando, realizando exames, entregando enxoval. O enxoval é um mínimo. O enxoval é o que o dinheiro pode comprar. Eu digo que a gente entrega todo dia amor e afeto. Nós tivemos uma experiência semana passada com acolhimento a uma gestante que disse que ela se sentiu sozinha durante a gestação inteira. E todas as mães atípicas que estavam no Girassol abraçaram aquela mulher. Ela participou da arte gestacional, que é aquele desenho do bebê na barriga. Lindo, nós tivemos um momento da maquiagem, um momento do book fotográfico, elas que não tinha foto gestante. E a Aline foi um presente de Deus na nossa vida. Então o que a gente tem percebido é que, mesmo com poucas condições, porque hoje o Girassol não tem financiamento público, nem da prefeitura, nem do estado, nem do governo federal, a gente sobrevive da doação de parceiros. Queria aqui agradecer, né? As doações têm chegado, chegou muita roupa de bebê esses dias, chegou fralda esses dias, tem chegado colar característico do autismo. As pessoas da cidade de Aracaju, do estado, estão começando a se mobilizar. E inclusive eu gostaria de aproveitar a oportunidade também e pedir
Esse mês de outubro é o mês da criança. Nós gostaríamos muito de fazer um evento lá no centro de Aracaju para crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Queremos fazer uma festa das crianças de madrugada no centro de Aracaju. Porque fazer a festa no seu bairro, com pirulito, pipoca, cachorro-quente, onde a criança não passa por fome ou por alguma situação de violação, é louvável. E nós estamos aqui para dizer que isso é importante. Mas nós queremos fazer para aquela que não tem nada. Ela não tem lazer, ela não tem alimento, ela não tem roupa, ela não tem proteção social, ela não tem nada. Então a festa do Dia das Crianças do Girassol é doação de roupas, doação de alimento, doação de fralda, brinquedo, pula-pula na rua, no centro de Aracaju, para as nossas crianças. Ótimo. E assim, eu quero dar um testemunho, porque eu sou mãe atípica também, né? E meu filho Raniel está lá. E quando eu vi, assim, o instituto ali perto, eu digo, meu Deus, como eu me alegrei, sabe? De poder encontrar um espaço para o meu filho. Porque eu sempre digo às pessoas, nós somos invisíveis, Jezebel, para a sociedade. Entendeu? Eu tenho uma rede de apoio muito boa, mas tem mães que elas não têm com quem deixar o filho, não é? E a gente vê, são mães estressadas, são mães que estão sofrendo. E aquele momento ali com as mães eu acho muito interessante, muito louvável, porque só pensa nisso quem se coloca no lugar do outro. E o que a gente vê por aí não é, eu disse, geralmente nós lidamos com pessoas que as mães são invisíveis, os nossos filhos também, geralmente só são números. A gente lá não faz, a gente não faz terapia fria. O que é terapia fria? É a terapia ambulatorial. Leva a criança em 4 paredes, ela e o profissional, a mãe fica do lado de fora, não sabe as intervenções que estão sendo feitas em relação ao cognitivo, sensorial, motor daquela criança, e são 2 elos que não se juntam. Isso. No Girassol, mãe precisa de cuidado e amparo emocional. Lembrando, a maioria das vezes o problema já vem na gravidez. A gente sempre pergunta, como foi seu parto? Como foi sua gravidez? Foi muito difícil. E depois, quando o bebê nasce, infelizmente não adianta a gente camuflar a realidade aqui não. Existe sim um julgamento social preconceituoso. Hoje as pessoas falam que autismo é moda para não reconhecer a necessidade do outro. Ah, porque toda criança que é assim agora é autista. Você gostaria, meu amor, de passar um dia inteiro na sua rotina com uma criança com necessidade especial? Em crise? Você gostaria? Para estar julgando a vida do outro? Então tem muito julgamento, tem muito julgo desigual, tem muita crença limitante. Então essa mãe ela vem realmente muito sofrida. A questão do INSS, todo mundo fala muito, porque o INSS está com problemas em relação à lauda, encaminhamento, e aí atos públicos, não sei o quê. Eu até conversei com elas, eu disse, não transforme o seu direito em uma intervenção política. Ah, porque no INSS aconteceu fraude, eu disse, que seu benefício tem a ver com isso? Defenda o seu benefício. Defenda o seu direito. Defendendo o seu direito, você vai encontrar, sim, estruturas jurídicas amparadas para poder lhe defender. Isso. Agora, discurso político, careca do INSS, não tem nada a ver com o seu benefício, não. Você entendeu o que eu estou querendo falar aqui? Fulano, Beltrano, não tem nada a ver com o seu benefício, não. Quem tem que defender seu benefício é seu direito. Então, cuidado para não transformar o seu direito em uma bandeira política. E aí eu queria que você falasse mais. Então, a missão, quando você pensou no Instituto Girassol, qual foi a missão desse instituto? Então, o primeiro desafio era fazer algo em Aracaju. Porque, como eu disse, trabalhei em 3 estados do Brasil, onde tudo sempre foi mais fácil. Aqui em Aracaju a associação paga TLF. É sério, paga imposto. A gente não recebe doação da prefeitura, mas a gente paga imposto. A gente não tem imunidade tributária de nada, nada. Licença sanitária, alvará de funcionamento, de nada. A associação que serve as pessoas que precisam é tratada como empresa. Empresa. É um absurdo, então, gente. Isso é importante, né? Se algum vereador acessar essa entrevista nossa, que ele possa se sensibilizar para dar imunidade às instituições, para que a gente possa oferecer um melhor serviço para a população, não pagar taxas sobre taxas, né? Porque a nossa realidade é essa. Aracaju, a TLF a gente tem que pagar a cada 3 meses, senão nem certidão municipal tem. A outra situação que também é muito desafiadora em Aracaju, desculpa, eu não tenho como não falar, é prazo.
Cada órgão tem 6 meses para emitir uma certidão. Eu passei 1 ano e 4 meses para regularizar a documentação do Instituto Girassol. Eu tive que passar pela IMURB, pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Saúde, em 3 departamentos diferentes, aonde vencia um, depois ia para outro, depois ia para outro. Então, era algo infinito. Então, tinha dias que eu ligava dizendo, pelo amor de Deus, eu sou uma associação, eu estou pagando aluguel, eu não tenho como ficar com um processo 20 dias sem análise. Por favor, me ajuda. Tem pessoas precisando do serviço. A gente está atendendo aqui, de certa forma, irregular, mas eu poderia estar regular. Por favor, analise. Então, assim, sofreu muito com prazo. Muito, muito. Embora diga, o sistema é integrado, mas os pareceres, eles não são conectados. O parecer do meio ambiente não é conectado ainda no Agiliza, enfim, demora muito. A gente sofreu muito com regularização. E aí, a parte mais importante, a sensibilidade do cuidado. O Girassol não é um lugar de criança. Eu preciso falar isso. O Girassol é um lugar de mãe. Eu não tenho dúvida de qual é a nossa bandeira. A nossa bandeira é dar suporte a mães. A mães gestantes, a mães atípicas, a mães violentadas, a mães abandonadas, a mãe chefe de família. Por que eu tô falando isso? Eu vou citar a parceria que a gente tem com o projeto Aprendendo a Empreender com Silene, que também auxilia mulheres a empreenderem e serem provedoras de sustento à sua própria família. Então o Girassol é um lugar de mães. E aí se encaixa toda e qualquer mulher que esteja dentro desse perfil. E eu tenho fé em Deus de que ele também se transforme num lugar de paz, porque também faz parte do escopo do Girassol acolhimento a pai solo. Porque infelizmente, e aí eu tenho que trazer porque isso é dado, e a gente não pode continuar camuflando essa informação, Sergipe carrega um dos maiores indicadores de mortalidade materna e infantil do Brasil. Então tem muito pai solo com bebê nos braços que perdeu a sua mãe no processo gestacional. Do mesmo jeito que também carrega o de mortalidade infantil. Nós não estamos falando de patamares onde Sergipe está lá nos primeiros colocados, não. A gente está falando nos últimos. Já foi o penúltimo e agora está entre os 10. Então, assim, são indicadores reais. Então, hoje o Girassol já iniciou também acolhimento emocional a pais solo, tá? Pais que ficaram com os bebês, que precisam das suas mães, das suas irmãs, para poder cuidar do bebê. Homens que perderam as suas mulheres com câncer e que ficaram com crianças pequenas e que não tem... Ele é um provedor da casa. Quem vai cuidar dessas crianças? Então tem histórias, inclusive, de meninas de 12 anos que tem irmã de 4 que chama de 12 de mãe. Então isso nos toca muito. A gente fala de uma proteção social verdadeira. Então o Girassol, ele veio como um desafio, mas veio sim para colocar a mãe como prioridade. Quem são essas mulheres? O que passam essas mulheres? E aí lembrando, a gente aqui não está fazendo bandeira política. A gente está falando de humanidade, a gente está falando de amor, a gente está falando de caridade, a gente está falando de cuidado, de empatia, porque assim, com pouco recurso e com extensão de um núcleo, de um projeto aprovado em outra instituição, a gente consegue acolher 500 pessoas, 500 famílias. E se a gente tivesse suporte financeiro, quantas a gente não atenderia? Então, assim, é só uma questão de você se permitir servir. Nós estamos a serviço do reino de Deus, isso é muito importante. Isso. E todas as pessoas que chegam têm essa compreensão que o Girassol é um lugar de paz. De paz. Eu me sinto em paz aqui. Eu me sinto bem aqui. Às vezes a gente é tão massacrado pelo mundo que tá lá dentro emocionalmente fragilizado. Meu Deus, como eu vou pagar? Meu Deus, como eu vou fazer? E aí, uma coisa que eu aprendi, Sueli, o medo, ele não faz parte de Deus. Não. O medo, que a gente tem medo de tanta coisa. Diz que o medo é um espírito. O medo ele não faz parte da vontade de Deus. Então, toda vez que você tá com medo, você tem que repreender. Porque o Deus que é provedor, ele te dá certeza, ele não te dá medo. O medo não faz parte dos planos de Deus na sua vida. Nem o medo, nem a insegurança. Mas às vezes a gente recebe os nãos do mundo e fica, e agora? E aí eu tenho isso com muita clareza. Sempre que eu tô lá na minha sala, fechada, perguntando, Deus, qual é o próximo passo? Uma criança bate a porta e entra e me dá um abraço. Pra mim, aquele abraço é libertador. É a resposta que eu precisava pra continuar. Um dia desses eu tava de madrugada, muito triste, e dizendo, pai, tá ficando difícil, apareceu uma possibilidade de uma parceria
que era muito grande, mas no final os interesses não eram compatíveis aos nossos. E aí o meu coração ficou triste e eu não tinha lido os grupos. E aí no grupo da capoeira tinha 2 testemunhos de mães. E aquele testemunho daquela mãe dizendo que o Instituto Girassol tinha conseguido tirar dela o desejo de suicídio. Aquilo pra mim foi muito profundo, porque eu disse, Deus, quantas as vezes a gente também não tá passando por dores e a gente fica, é melhor acabar com a vida. Mas ela dizer que encontrou lá um lugar onde ela se sentiu ouvida e que aquele desejo de acabar com a própria vida, ele acabou, ele cessou. E aí eu digo, Deus, que eu continue, Pai, sendo humilde, não me permita ter vaidade, para que a gente continue servindo as pessoas. Mas aquela palavra foi o que me levantou. Eu disse, eu posso andar mais um pouquinho. Então todos os dias, eu digo na minha vida pessoal, quem convive comigo sabe o quanto não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Às vezes os julgamentos, pessoas que falam, não, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Deixa eu pedir uma coisa, para quem, né, acaba falando sobre mim por aí, porque a gente sabe que chega. Deixa eu dar um recado. Não percam tempo fazendo julgamento moral em relação a quem Jezabel é. Porque quem me conhece é Deus. Quem criou o Instituto Girassol e está fazendo com que as pessoas busquem aquela instituição como afago, como ajuda, como ambiente terapêutico, é Deus também. Eu não fui buscar ninguém em casa. Isso. As pessoas estão indo através do Instagram. A gente hoje tem 200 mil visualizações no Instagram, que pra mim já é muito. Eu agradeço a Deus todo dia. Tem vídeo nosso que chega a 18 mil, 20 mil visualizações. Eu agradeço todo dia, porque pra mim o que importa é a mensagem, é a verdade. É verdade. Então não percam tempo fazendo julgamento. Ah, porque Jezabel é isso, Jezabel é aquilo, Jezabel ela diz que fez, mas ela não fez. Eu não quero mérito. Eu quero graça. Eu estou em outra fase. Jezabel não quer mérito. Mérito é humano. Eu quero graça. E a gente vai aprendendo, Jezabel, que com a vida, né, com relação a isso que você falou, que você só precisa seguir. Nós só precisamos seguir. Nós não precisamos nos preocupar com as falas. Entendeu? Porque as pessoas só jogam pedra em árvore que dá fruto. Então, né, vamos seguir. É como diz a águia, né, aquela reflexão. Não, e se não tivesse ninguém se incomodando, teria alguma coisa errada também. Até porque foi uma intervenção no território muito rápida. Hoje a gente tem uma lista de espera de mais de 400 mães. Gostaria muito de até no final do ano, Deus é provedor, de alcançar as 1000 mães do Girassol. Gostaria muito, no ano que vem, de instalar as filiais que a gente está aí trabalhando para ir para Socorro, também para Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, a região metropolitana de Aracaju a gente conseguir cobrir. Também esperamos muito que as prefeituras do interior nos chamem para ir lá treinar a equipe, capacitar, ajudar a construir os seus planos municipais de acolhimento à pessoa com deficiência, nos ajudar a construir os planos municipais de acolhimento à gestante. A gente está aqui para isso. Até porque, como consultora, essa experiência no Brasil, hoje qual é o seu carro-chefe no Brasil todo? É pessoa com deficiência e gestante. O que você fez diferente em outras cidades? Fiz coelhoterapia. Coelhoterapia. Terapia com coelho. Pequenos animais. Fiz terapia com cachorro. Fiz musicoterapia. Aqui em Aracaju, futebol adaptado, jiu-jitsu adaptado, capoeira adaptada. Estamos estudando para fazer arte e terapia. Em relação a outro modelo de monitoramento e acompanhamento, estamos implantando um software chamado Projeto de Vida, para integrar o terapêutico mais as convivência também da criança local. Por exemplo, a criança entrou em crise em casa. Tem que fazer o diagnóstico para o serviço terapêutico. A mãe entra no aplicativo, faz o registro da ocorrência e manda para a gente. Quando essa criança vier para o próximo atendimento, ela já vai ter, a equipe já vai ter ciência do que está acontecendo, de quais são os fatores externos. Em relação à telemedicina, muita gente fala, telemedicina é frio, telemedicina é tela, telemedicina não tem contato com o médico. Mas no Girassol funciona. Por que funciona? Porque um ambiente de acolhimento, ele permite que o médico não seja um estranho. Porque o médico pede pra gente o PTS daquela criança. Ele não analisa só a mãe e a criança 40 minutos de consulta. Ele tem o nosso PTS, o nosso diagnóstico, os outros laudos. Ele diz, a equipe do Girassol visualiza essa criança com qual necessidade?
Quais foram os relatórios que vieram? Quais são as intervenções que vocês estão fazendo? E é claro que tem fato que a gente sabe que está muito mais ligado à relação do elo familiar com a criança do que com a deficiência, em relação à disciplina, à obediência, a regras, à convivência familiar. Mas lá a telemedicina dá certo. Inclusive, teve mães que falaram que através da nossa experiência com a telemedicina, conseguiu uma investigação de paralisia infantil do filho, que ninguém nunca tinha dito isso para ela. E que o médico conseguiu avaliar todas as situações, inclusive trazer uma nova necessidade de pesquisa e investigação sobre paralisia infantil. Então, assim, a gente tem percebido que esse modelo de verdade, de cuidado mais humanizado, mais próximo da realidade das crianças, eles estão fazendo com que a gente aprenda mais sobre lidar com não só com o autismo, mas com qualquer necessidade que essas mães e essas crianças estão trazendo. E assim, com relação aos profissionais, né? Porque a equipe, nós percebemos, é uma equipe maravilhosa, mas assim, são voluntários, tem custos. Vamos lá, gente. Só para as os pessoas nossos profissionais, entenderem. tem 3 profissionais que são remunerados pela Maneca Sobral, que são os profissionais que vêm do jiu-jitsu e do futebol adaptado, que integram um projeto nosso que vem de Itaporanga, e nós somos uma filial desse projeto, uma entidade que atua em rede. Mas a sala de recurso, a fisioterapia, a recepção, a coordenação, a capoeira é voluntária. Completamente. O professor Edmar é voluntário do projeto. Inclusive, eu queria aqui saudar o projeto Capoeira Educa, que é nosso parceiro. Nós não temos custo com o projeto Capoeira Educa. A única coisa que Jezabel comprou foi o fardamento. Mas assim, eu não tenho custo com eles. Agora eu estou abrindo, inclusive, uma nova turma de capoeira de segunda a quarta, das 10 às 11 da manhã. Aí essa eu já consigo remunerar o professor. Vamos lá. Equipe remunerada do Girassol. É paga por quem? É paga através de doação. Doação minha, doação de pessoas que acreditam no projeto, mas doação de pessoas civis, né? Inclusive, depois eu vou pedir para eles colocarem no link o Pix nosso do Instituto Girassol para doações. Inclusive até às vezes doação de pai, R$10, como eles estão inclusive doando esses dias, para comprar um bebedouro. A gente se juntou para comprar um bebedouro, né? Aí tem gente que vira e diz, não, mas Jezabel tem condições de comprar um bebedouro. Jezabel tem pago o aluguel do Girassol, mantido os colaboradores, todos os insumos, e entende que a relação só é justa, não é quando a relação de dinheiro, de poder é igual, é quando a colaboração é a mesma. Ontem aconteceu um fato lá no Girassol muito interessante. Todas as terças e quintas eu tenho café com as mães. Elas se juntam, utilizam do nosso espaço da Copa e cada uma traz um bolo, a outra um pão, a outra um queijo, a outra um café. E é a roda de conversa delas sobre os 2 dias que estiveram longe uma das outras. E o que é que eu fico feliz, né? Ontem elas disseram bem assim pra mim, você não precisa mais trazer nada. Nós já estamos aqui. Venha comer um pedaço de bolo com a gente. Então, assim, o valor não é material, o valor é afetivo. Então, se você estiver do outro lado, eu digo um valor afetivo que possa ser doado para a causa, vai lá no nosso Pix. Não se preocupe que a gente tem toda a necessidade de transformar tudo que a gente faz com transparência. Vai ser anunciado que nós recebemos o Pix, tanto de Pix, o que foi feito com recurso, e é bem-vindo. E mais, se você tiver tempo livre, a gente está falando agora de pessoas que às vezes já se aposentaram, que tá lá sozinho, precisando servir, ajudar alguém, ser voluntário na causa, vem pra cá. Eu tô precisando de psicólogo, eu tô precisando de terapeuta, eu tô precisando de educador, eu tô precisando de monitor, eu tô precisando de professor. Nós estamos precisando de pessoas. O que é mais importante na equipe do Girassol? É porque todo mundo, quando é contratado, lá sabe que nós temos um princípio. Ninguém trata mal ninguém. Ah, mas a mãe atípica chegou, desculpa, tem delas, esculhambando, xingando, não sei o quê. Aí eu disse, conversa e diz que lá não é poder público. Que a gente não é órgão público, que a gente é uma reunião de pessoas que está aqui para ajudar, inclusive para ajudá-la. Leve, pergunte se não está com algum problema, se não está precisando de ajuda, porque às vezes a pessoa já vem tão machucada, tão dolorida, tão sofrida, que ela está descontando no mundo porque ninguém a ouve. Então seja ouvido dessa mãe, se coloque, diga, tá tudo bem com você? Posso te ajudar em alguma coisa? Eu vi que você está um pouquinho exaltada. Vamos ali na sala, vamos conversar. Porque na maioria das vezes sempre tem um problema por trás de tudo isso. E principalmente não é nosso no Girassol, que a gente não trata mal ninguém. Então o requisito para trabalhar no Girassol é amor. Val, nossa psicopedagoga,
E a filha dela tem cromossomo 21. É. A Rafinha é um amor, né? A Rafinha é a essência do amor que a gente sente como verdadeiro uma criança, os puros de coração. A gente sempre diz isso, que o Girassol é um lugar que trabalha para os puros de coração. E o desenvolvimento dela, e principalmente, é importante falar isso, a gente tem recebido no Girassol muita criança que é síndrome de Down, que é cromossomo 21. Muitas, viu? Temos muitas, mãe. E temos muitas que são adolescentes, inclusive. De 13, de 14, de 18. Verdade. Que eram crianças que não tinham muitos espaços terapêuticos fora. E que estão lá. O Christian mesmo, uma graça, o céu, a coisa mais linda do mundo. Então a gente fica feliz em ser esse espaço também para eles. E dizer para a mãe, se você está em casa e percebe que precisa da nossa ajuda, procure a nossa instituição, que fica lá na rua João Andrade, número 449, no bairro 18 do Forte, próximo da Maternidade Santa Isabel. Nosso Instagram, ele tem algumas informações do que a gente oferece, que é institutogirassol.sergipe. Lá você vai encontrar algumas informações de projeto. Lembrando, todo o atendimento que nós oferecemos é gratuito. Até quando Deus continua no negócio, olha o que eu estou dizendo aqui, ele vai continuar sendo o que ele é hoje. Eu digo que Deus, ele não estará no negócio no dia que os nossos valores estiverem corrompidos. E como eu tenho lutado, e Deus sabe o quanto, noite e dia, para não receber e aceitar propostas indecentes, ele vai continuar sendo gratuito, mas de uma proporção de crescimento gradativo. Eu não tenho a preocupação em ser grande. Deus é dono do negócio. Ele é o provedor. Então, no dia que Deus achar que a gente tem que abrir, crescer, ampliar, ele vai dar condições para isso. Eu só não vou corromper os meus princípios. E nem deve. Jezebel, nós estamos indo já para o final, né? Para o finalzinho, e está sendo assim uma conversa tão boa, tão esclarecedora, não é? Porque não se trata só para um público de quem é mãe atípica, mas se trata para um público, principalmente, como você falou, de mulheres, né? E mulheres envolve mãe, envolve filha, envolve a mãe atípica, envolve a mãe violentada, a mulher. Então, assim, foi muito bom saber um pouco mais de você como instrumento de Deus para abençoar. Porque é interessante as pessoas saberem que Deus, aqui na Terra, ele vai usar você para ajudar os outros, né? Ele não vai mandar os anjos, somos nós que estamos aqui para servir uns aos outros. E o que eu tenho para te dizer é que quando o negócio é de Deus, realmente não se preocupe, ele vai continuar suprindo. Então, foi muito interessante que as pessoas visitem, já falou, nós vamos deixar o Pix também, o número. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade agora, seja física, seja emocional, que estão achando que não tem mais saída. Você, como uma mulher que passou por vários desafios, qual a mensagem que você deixa para elas? Nós estamos vivendo uma última experiência agora do Setembro Amarelo, né? Como se fosse apenas uma campanha. A gente diz que a solidão, a solitude, ela ocupa a mente humana ao ponto de ser autoflageladora quando a gente não permite que Deus esteja no centro. Então, indiferente da situação, da circunstância, enquanto Deus não for o centro da vontade, infelizmente a vontade humana ela só vai gerar frustrações. Eu queria deixar essa mensagem para que vocês perguntassem se o que está acontecendo na sua vida é algo provocado pela sua vontade ou pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela só é boa, mansa e pacífica. Na vontade de Deus não existe guerra, na vontade de Deus não existe julgo, na vontade de Deus não existe ódio, na vontade de Deus não existe julgamento nem preconceito. Na vontade de Deus só existe amor, harmonia, tolerância, igualdade. Na vontade de Deus somos todos irmãos, porque foi assim que Ele nos criou. Quem deixou de construir irmandade foi o homem, não foi Deus. Deus continua nos tratando como filhos e irmãos. Então coloque a sua vida no centro da vontade de Deus. Sempre que você tiver uma pergunta para se fazer sobre o seu caminho, é fácil ter a resposta. Pergunte, se Deus estivesse no meu lugar, o que Ele faria?
Se nesse momento eu tivesse que responder a uma agressão, se Cristo estivesse no meu lugar, o que eu faria? E assim, tem uma passagem na Bíblia que muita gente só usa para se defender. Mas nós precisamos utilizá-la como universal. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você aí do outro lado, tem pecado? Tem ou não tem? Pecadinho, pecadão? Tem um pecado visível ou tem um pecado oculto? Então, nem para você, nem para mim, e nem para ninguém vivente desse planeta cabe atirar a primeira pedra. Então que a gente aprenda a perdoar. Perdoar não é ser bobo. Perdoar é seguir. Perdoar é deixar as dores no passado. E aí Deus está me pedindo para falar uma coisa aqui. Quando é assim, eu tenho que falar. Tem muita gente ainda sofrendo dores de 10 anos atrás, Sueli. De 15 anos atrás. Foi o meu pai. Hoje o meu problema foi porque meu pai na minha infância fez isso comigo. Não, o seu atual problema é quem você é hoje. O seu problema 10 anos atrás era o seu pai. Hoje, o problema é quem você é. Não é o seu pai mais. Perdoe o seu pai. Se você é um mau filho, se você é um mau marido, se você se transformou em um dependente químico, utilizando as dores do passado, se perdoe. Porque o que importa para Deus é o que você é agora. Pare de carregar muletas de dores. Não porque o meu marido me traiu e eu nunca mais vou ser feliz com ninguém. Olha o quanto a traição do passado interfere na sua felicidade hoje. Você pode sim ser feliz. O seu passado não é uma sentença. O seu passado é um aprendizado, mas uma sentença não é. Então, utilize o seu momento presente, consagre a Deus. Pai, eu mereço. Isso. Eu mereço ter uma família, eu mereço ter um bom esposo que cuide de mim, eu mereço ter paz com os meus filhos, eu mereço prosperar se for da sua vontade, não que eu me envaideça, mas construa um merecimento com Deus, porque Ele não desampara. Então para de querer culpar fulano, ciclano, para de querer culpar os outros, porque quando você for prestar conta com Deus, não adianta você falar que você era uma pessoa boa, mas fulano fez isso com você. Não funciona, Sueli. É autorresponsabilidade. Porque se você não for responsável pela coordenação do seu tempo de vida, tá passando, hein? Passando. Seu tempinho de vida, quando você for prestar conta com Deus, você pode até falar, eu vou dar um exemplo aqui, pode ser que ajude a curar alguém. Eu era fumante, viciada em cigarro. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E quando alguém falava assim, para de fumar, eu dizia, eu não consigo, eu tenho muito problema para resolver. Como é que eu vou deixar de fumar se é minha válvula de escape, é a hora que eu consigo respirar? Às vezes eu tenho vontade de responder uma coisa para uma pessoa que me fez mal, e ao invés de responder, eu saio e fumo. Aí teve um dia que eu tive um sonho. Aí nesse sonho eu dizia, para de fumar. E eu dizia, não, eu não vou conseguir parar de fumar. Como é que eu vou conseguir parar de fumar? E no sonho, para de fumar. Presta atenção aí, viu? Para de beber. Para de fumar. Para de vício pornográfico no telefone. Olha a conversa. E aí eu dizia, não, vai ser muito difícil pra mim, porque como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou resolver o girassol sem um cigarro? E aí eu recebi no sonho uma mensagem que foi libertadora para mim. Até quando você vai continuar falando que está fazendo caridade, que está fazendo bem ao próximo, se matando? Eita. Até quando? Você vai continuar dizendo que você é uma pessoa boa, que você está fazendo caridade, que o seu coração é um coração que tem retidão a Deus, e você vai estar alimentando os seus vícios e se matando. Foi tão libertador para mim, minha irmã, que no outro dia eu ainda tinha 6 cigarros na carteira de cigarro, fumei o 6º cigarro. Quando terminou o cigarro, eu disse, fulana, vamos comprar a carteira de cigarro ali comigo? Eu lembrei da voz no meu ouvido. Você?
você disse que não ia fumar mais, que era a sua última carteira de cigarro. Eu parei, fiquei toda arrepiada e disse, Jesus Cristo, não posso fumar mais. Até hoje. Eu não precisei de remédio, eu não precisei de nada, eu vou voltar. Foi a minha fé que me curou. Foi a minha fé, foi a decisão de fé que eu fiz. A escolha. Que fez com que eu deixasse de fumar. Então, a maioria das vezes, o que vai fazer com que você viva o sobrenatural de Deus é a fé. Então, se na sua vida tem algo que precisa ser decidido, não tenha medo. Não tenha medo de recomeçar quantas vezes for preciso. Se eu não tivesse recomeçado, eu não teria criado o Instituto Girassol, que me traz tantas alegrias. Verdade. Se eu não tivesse recomeçado, eu não teria visto em mim a melhora. Eu digo que eu melhorei como ser humano. A Jezebel antes da parestesia era uma e a Jezebel depois da parestesia era outra. Eu trabalhava com dor, mas eu não parava. Hoje Jezebel sente dor, ela para. Primeiro é ela. Isso. Então se coloque na posição. Veja que Deus está no centro de todas as coisas. E vá nos visitar, tomar um cafezinho com a gente, ajudar quem precisa. E nesse momento nosso lá, Sueli, eu já estou lhe convidando, lá no centro de Aracaju. A gente só ressignifica a nossa vida quando nós temos o que dar. E o que dá, nesse caso, ele não é financeiro. Porque de financeiro todo mundo tem. A gente tem que dar e fazer o que ninguém faz para viver o que ninguém vive. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Que você continue sendo iluminada por Deus para trazer pessoas nesse espaço para alcançar vidas. Porque o que importa é alcançar vidas. Isso. Nós que agradecemos, Jezebel. Muito obrigada. Foi um bate-papo maravilhoso. E eu sei que terão outros, viu? Com fé em Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. E chegou a hora do nosso momento da dica. E a dica de hoje é o espaço Conforto dos Pés, de Vânia Araújo. Lá você encontra o autocuidado para os seus pés, podologia, reflexologia podal, massagens. Vale a pena conferir. Você merece esse cuidado. Chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos e eles hoje vão para uma galerinha muito especial. O nosso beijinho vai para todas as pessoas que fazem parte do Instituto Girassol, crianças, colaboradores, Jezebel, todos. Um beijão para vocês são super especiais. E se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. O Conectando Vidas fica por aqui. Tenham um ótimo final de semana e fiquem com Deus.